Em 2006, Borá surgia para o mundo com um documentário que servia para escancarar os preconceitos velados das pessoas. Só que 14 anos depois, com Borá, fita de cinema seguinte, e que traz o personagem de volta, ele tem alguma coisa a acrescentar? Olá pessoas, eu sou o Arthur e sejam bem-vindos ao Bilheterama. Antes de eu comentar mais sobre Borá 2, se esse é o primeiro vídeo aqui no canal, assine aqui embaixo e deixa um like que isso ajuda bastante o canal a crescer, esse vídeo chegar a mais pessoas, ficar cada vez melhor. Então, assine o canal e deixa o like, não custa nada, só deixa o like. Valeu. A trama começa 14 anos após os eventos do primeiro filme, com Borá tendo uma chance de trazer honra para o Cazaquistão, indo para os Estados Unidos mais uma vez com uma missão especial. A continuação de Borá, ela segue o estilo do original de 2006, que inclusive acabou ganhando indicação ao Oscar de 2007 como melhor roteiro adaptado, onde a gente acompanha o mockumentary, que é um documentário falso, daí vem o nome mockumentary, em que a gente vê uma narrativa ficcional se mesclando e interagindo com pessoas reais. E claro que isso rende momentos extremamente cringe, constrangedores da gente assistindo, tanto pelo que o Borá tá fazendo, quanto pela reação daquelas pessoas. Só que se em 2006 o personagem servia justamente como um ponto para extrapolar e trazer à tona preconceitos, burrice, misoginia, racismo, daquelas pessoas com as quais ele tá interagindo, que em 2006 aquilo tinha que ser mantido velado, tinha que ser mantido guardado pra si, mas aquele era o momento que as pessoas sentiam a oportunidade de botar pra fora todo esse preconceito que elas carregavam. Em 2020, a situação do mundo, ela é bem diferente. A gente vive numa sociedade em que hoje em dia esse tipo de comportamento, esse tipo de pessoa se sente validada e se sente confortável de expor isso publicamente como se fosse só uma questão de opinião, quando não é nada disso. E aí, partindo desse pressuposto, eu pensava, será que essa sequência, será que Borá 2 tem o que acrescentar numa discussão, já que o primeiro era esse o principal ponto, era ele conseguir trazer à tona esse preconceito das pessoas? Vendo a continuação, eu sinto que ele segue um caminho muito interessante, que é se focar no ponto em que permitiu com que essas pessoas se sentissem representadas e validadas, que é justamente dentro da política. Indo por esse caminho, o filme funciona bastante como, não uma sátira, eu diria, mas como uma comédia crítica muito certeira ao mostrar que não somente a população possui essa ignorância, mas também a política daquelas pessoas que são colocadas em cargos de poder nos Estados Unidos. A grande questão que o filme acaba batendo é a questão do Trump, mas também eles citam o Bolsonaro. Então são elementos que são colocados ali para ser discutido como que a política de hoje em dia, ela permite com que essas pessoas se sintam representadas, se sintam validadas para expor esse tipo de preconceito que elas possuem. E não somente isso, mas ainda assim o filme encontra uma forma de casar essa questão, de ser essa crítica cômica da política, junto com a questão da pandemia, porque conforme eu tava assistindo o filme no começo, eu tava muito incomodado porque eu vi um monte de gente sem máscara, todo mundo aglomerado. Eu falei, gente, não é possível que esse filme foi gravado durante a pandemia e os Estados Unidos está assim. Só que aí, conforme vai se desenrolando a história, você percebe que começa um pouco antes, só que conforme as coisas vão acontecendo, o filme desemboca na pandemia, na quarentena, e como que as pessoas estão reagindo diante a isso nos Estados Unidos, e todo o caráter político que isso traz também para dentro da discussão, seja por conta das atitudes e das políticas que as pessoas que estão no poder estão fazendo para tentar controlar a situação, quanto o próprio preconceito que isso é carregado a partir de onde surgiu o vírus. Então, quando esses dois pontos chegam num senso comum, eu acho que acaba sendo muito interessante também de ser assistido. Assim como um ponto que me surpreendeu muito, que eu acho que, sei lá, de todos os filmes que eu assisti esse ano, Borá 2 seria o último que eu imaginaria que teria um discurso feminista, e ele encontra isso através da Tuta, que é a filha do Borá, que acaba fazendo parte do filme junto com o pai, e tem bastante destaque até. Eu achei isso bem curioso, totalmente inesperado, e que acaba funcionando também. E olha só, conforme eu tô falando do filme que eu terminei de ver, eu nem gostei tanto dele assim, agora que eu tô falando, eu tô curtindo um pouco mais. Quanto ao elenco, a gente tem a Maria Balakova, que é a estreia dela como a Tuta, que é a filha do Borá, que ela tá ok, ela manda bem.
Só que o grande nome acaba sendo mesmo o Sacha Baron Cohen fazendo esse personagem pelo qual ele ficou conhecido. E até curioso porque se a gente pensa na carreira do ator nessa última década, ele ficou conhecido por conta de Borá em 2006, 2009 ele fez O Bruno, tem o Ali G também anterior ao próprio Borá, que tornou ele tão famoso e tão conhecido que ele teve que aposentar esses personagens porque ele não conseguiria fazer um outro filme pelo fato dele ser tão conhecido. Tanto é que até o começo do filme do Borá 2, ele brinca com essa questão do personagem vindo para os Estados Unidos e sendo reconhecido pelas pessoas. E até mais curioso ainda pensar que após essa aposentadoria desses personagens, ele seguiu até que um pouco de uma carreira mais dramática, por assim dizer, porque ele fez Os Miseráveis, ele fez O Espião na Netflix, que é uma minissérie, ele fez O Sete de Chicago, que foi lançado recentemente na Netflix também, e dramaticamente, ele é um excelente ator também. E aí você vir desses papéis mais sérios dele para uma comédia, e você vê que o ator ele gosta desse tipo de comédia, ele gosta desse estilo de personagem que causa esse tipo de reação nas pessoas com as quais ele está interagindo, ele acaba mandando muito bem. E no final, Borá 2 ou Borá fita de cinema seguinte, ele é isso, ele funciona muito bem para quem é muito fã do primeiro, que não é meu caso, mas eu acho que como filme que cria-se essa crítica social, política, através da comédia, ele funciona muito bem, ele atinge seus objetivos, o ator tá bom, e pra quem gosta do primeiro, vai ser um prato cheio voltar a esse personagem, essas situações que ele traz consigo. Tem até um twist muito legal durante o filme, mas é meio que isso que eu vou falar. A grande dúvida que eu fico ao final é que se Borá 2 vai ter o mesmo sucesso no nível de ser tão marcante e perdurar tanto na cabeça das pessoas quanto o primeiro conseguiu lá em 2006. Eu não sei se em 2020 ele consegue isso. You fist me. Now I fist you? There you What do you go. prefer? You fist me or I fist you? Same time. Fist each other. There you go. Borat's subsequent movie film. Se você acha que ele consegue, se você já assistiu quando o filme é lançado, você deixa aqui embaixo nos comentários. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, a bolinha tá aparecendo aqui do ladinho. Você clica, se inscreve, faz parte do Bilheteirama para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixa aquele like maneiro, que isso ajuda bastante o canal a crescer. E ativa o sininho para receber notificação sempre que sair um vídeo novo. Beleza, gente? Até a próxima, então. Very nice! Tchau!